Ali ainda não. Do livro O Pão Nosso, por Emmanuel, item 144, fazei preparativo. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus está em Lucas, capítulo 22, 12. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade. Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui, varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processo de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorre com a feição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente. Numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar a ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência. Dá-lhes novos brilhos a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades inestimáveis que já possui. O homem, simplesmente terrestre, mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro, fazeis preparativos em constante ascensão. Emmanuel. E assim, Senhor Jesus, pela certeza, pela convicção que temos da Tua presença junto de nós, e da Tua misericórdia em permitir mais uma noite de estudos, queremos manifestar nossa gratidão pelo fato de agradecer muito pela grande oportunidade. Te pedir por todos nós presentes neste instante ao estudo, por aqueles que não conseguiram chegar ainda, por aqueles que ainda não conseguirão chegar. Pedimos por todos os nossos irmãos acometidos de todos os tipos de doenças, de mazelas, de tristezas e de alegrias também. Pedimos que nos abençoe a todos que cremos em Ti, que confiamos em Ti, e que temos a certeza da Tua presença. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, muito especialmente os suicidas, Senhor. E pedimos ainda a voz clara, perfeita, os ensinamentos perfeitos do nosso irmão Afrânio, para que possamos assimilar o que estudarmos na noite de hoje, colocar em prática no nosso dia a dia com consciência, revelar-te a todos, assim como a nossa doutrina. E te pedimos, Senhor, permaneça conosco, ampliando nossas mentes e nos abençoando durante todo o nosso estudo, que transcorra num clima de paz e de tranquilidade. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita paz a todos. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu vizinho está se manifestando ali, ó. Bom, vamos lá. Hoje é o Paulo Estevam,
né? Nós estamos ainda na capítulo 1 ainda da parte 2, já quase no final, né? No livro velho, página 225, né? No livro novo eu não sei. Peraí, estou abrindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, sim. Otimamente. Então tá bom. Eu tive a impressão que tu estava sentado ao meu lado. No É livro mesmo? novo, Puxa vida. É por isso que eu observei abrir os olhos de repente, assim, eu observei um sorriso em você. no livro novo, a gente está no parágrafo que diz as ponderações carinhosas de Ananias. Qual página, Elisa? Então, Não, no livro novo. não. Ah? O Não. livro novo. Nós estamos assim, o Neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou. Peraí. Qual página, Elisa? No Ué, Só um minutinho, dona Lourdes. isso está muito atrasado. Esse neófito percebeu o alcance? Ou está repetindo? Não foi aí que nós paramos, não? Não, As ponderações carinhosas de as Ananias ponderações caiu. carinhosas, na página 226. Para mim é 204. Ah, sim, eu marquei voltando. Eu marquei É voltando. 204, dona Lourdes. Desculpa. Obrigada. Que a gente estava entrando num acordo aqui. Tá, é que eu marquei para a gente voltar esse parágrafo para ler de novo, para então pegar tá. o ritmo, né? Isso mesmo, Então vocês tá, estão em então razão. Então tá. Né? Perfeito. Porque antes, né, o cananista tinha falado daquele negócio que, antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Aí foi que nós Isso. pegamos o livro dos Espíritos, lemos aquela questão, né, do... primeiro tem que aprender, né, tem que estar a par, tem que saber o que vai fazer, né, tem que... Para ter, tá no livro dos Espíritos fala, para uma pessoa que faz uma pergunta que está fora da nossa compreensão, né? Então, nós fizemos um paralelo com a doutrina espírita, com que o ananista está falando sobre a doutrina cristã, que é praticamente a mesma coisa. Então, a pessoa tem que, o que o ananista fala aqui, tem que primeiro colocar as sementes dentro de si, para depois essas sementes, né, render, né? Essas sementes frutificarem. Aí foi por isso que eu falei, vamos voltar para a gente partir daí, tá? Então, no livro velho 225, no livro novo é 204. 204. Então, vamos lá. Achou, dona Lourdes? Sim, me achei. Tá, Obrigada. então agora nós vamos voltar lá no segundo parágrafo da página que diz: o neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou. Então, hoje é o livro Paulo e Estevão, nós estamos no capítulo 1 da segunda parte, que é Caminho do Deserto. Nós estamos na página 204, no segundo parágrafo da página. Começa assim: o neófito percebeu o alcance da comparação e perguntou: que desejais dizer com isso? Quero dizer que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra, mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Eu acho que eu vou demorar muito a ensinar alguma coisa, viu, gente? O que está falando Todos aí? nós, né, Fran? Todos nós, né? Nosso conhecimento ainda é muito pouco. Pois é, porque nós temos que aprender isso. Nós, infelizmente, né, como espíritos rebeldes, o sofrimento faz parte. Tá? Não é que a gente queira, que a gente gosta, que a doutrina espírita fala, tem que sofrer. Não, nada disso. Faz parte. Através disso, a gente vai conseguir, né, adquirir experiências. E a experiência é que não vai dar condições do quê? De, né, realizar o bem. Realizar o bem. Fala, gente. Olha a página que eu li, eu vou abrir de novo. Preste atenção. Eu vou ler só o primeiro parágrafo lá em cima. O que foi dito. Olha o amigo do Apolo. 144. Aqui, fazei preparativo. Olha só, então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliário.
Então, isso aqui na época da Páscoa lá e tal, enfim, né? Pois é. Ele está falando do nosso... Jesus estava retratando as questões do homem que o Paulo fala, do homem velho do ano novo, o homem novo. Mas aqui ele está comentando as questões dessa mobília, é a gente tratar o quê? No nosso coração. É isso que ele está colocando aqui. Vocês lembram que lá na última pergunta, eu vou parar agora. Antes de terminar, você falou que ia voltar, aí eu fiz essa pergunta. Eu deixei até anotado. O que é uma pessoa ser austera e ao mesmo tempo ser branda? Foi essa a pergunta que eu fiz. Tá? O que é? Exato, é isso que eu quero saber. Ele quer saber. Austera Eu e também branda. quero. Austera é uma pessoa que realmente, né, leva, digamos assim, né, dentro de uma disciplina aquilo, né, o seu ideal, etc, né? E brando que sabe usar dessa austeridade com brandura, né? É E o que está é uma colocando coisa aqui. meio complicada para a gente, né? Para nós Com leveza, né? Né? Tal, né? Entendeu? O que E está a gente que vê, comentando aqui, ó. o Chico Xavier, até um lance lá que perguntaria se ele sabia quando o Emmanuel chegava ou quando o doutor Bezerra chegava lá na reunião lá de Uberaba, né? E o Chico falou, sei. Quando o doutor Bezerra chega, é um tal de, doutor Bezerra, me ajuda, meu pai, minha mãe, minha família. Senhor, e aquele monte de petitório do doutor Bezerra, porque ele é o paizão. Ele é o paizão. E o Emmanuel, quando chega, como é que é? Lá todo mundo tipo se perfila, que nem no quartel, né? O senador chegou. Porque o Emmanuel já tem um outro tipo de, né? Então, a gente podia. Essa pergunta do Jorge tem um pouco a ver, né? O Emmanuel, né? Que a gente não conhece bem o Emmanuel, a gente fala muito do Emmanuel, mas tem os livros de uma editora mineira. Eu sei que um dos livros eu tenho, se chama Deus Conosco, um dos livros. E outro se chama Sementeira de Luz, tá? E esses livros são os Culto no Lar da família Joviano, que foi o patrão do Chico Xavier. E, na realidade, o Emmanuel era assim, austero. Mas lá pelas comunicações familiares, vê que ele era muito brando, até receituário ele fazia. Através do Chico, não, mas lá. Mas é interessante, né? Ele, no particular, no íntimo dele, ele é totalmente diferente desse Emmanuel que a gente pensa que é, né? Mais duro, mais firme. Né? Mas o doutor Bezerra também é austero, mas super brando, né? É mais ou menos por aí essa pergunta. Acredito que seja por aí a resposta. Né? Ou estou errado? Não, é isso mesmo. Ó, quantas vezes o Chico Xavier teve lá um caso, né? E eu acho que até um espírito lá meio complicado lá, atrapalhado. Acho que o pessoal dá um nome obsessor. Aí o Emanuel chegou e disse, eu acho que é mais ou menos assim, disse para o Chico. Agradeça a ele pelas bênçãos. Uma coisa assim, mais ou menos. Eu acho que o camarada era ligado ao terreiro, lá da terra lá, e tinha roubado um quadro. Aí o Chico foi lá várias vezes e via. E ele começou a perceber que esse chamado feiticeiro lá daquela região lá, tinha ciúme do Chico Xavier, e ele assistia lá muitas pessoas necessitadas. E o Chico ia lá, pode ajudar, eu gostaria só da sua bênção. 3 vezes. E o cidadão foi lá, pegou o quadro, disse para o Chico, confessou para o Chico. Quer dizer, e quem orientou? O disciplinador. Está com calma. Né? Essa... Com brandura, né? Vamos lá, Elisa. Vamos. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho,
Jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Forte isso, hein? Né? Porque essa palavra não vai sair com o magnetismo que necessita, tá? A experiência que faz, né? A pessoa falar, puxa vida, né? A pessoa falar com assim, digamos, com autoridade, com razão. Nunca passou por aquilo. Tá? Aí vamos entrar naquele ditado popular, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. A Ananias está chamando aquilo na boa, na brandura, né? Com austeridade, a atenção do Saulo. Na boa. Então, vamos lá, Elisa. Contra os seus ensinos, estão suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Saulo era assim? O que é que fala lá naquele caminho, quando ele está chegando na porta de Damasco, antes de ver Jesus? Ele não compreendia a paz que aqueles cristãos tinham, ele procurava a paz desde criança, a paz, e não conseguia. Agora que ele está começando a compreender, através dessa nova ideia, né? Ideia cristã, né? Nova doutrina. Né? O Ananias está nos estampando a vida dele aí, ó. E por isso que eu falei, vamos voltar, que tem muita coisinha para a gente falar daqui, que nós falamos tudo da semente, na outra aula, né? Vamos lá? Vamos lá. Além do mais, caso deves pensar. Peraí. Além do mais, Pode ir, pode ir. tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar nossa presença durante apenas 3. Pesada essa, hein? Porque veja Para bem, Jesus ficou o suportar. quê? Que ele ficou com Maria, com José, não é isso? Aí foi para a rua, depois de 30 anos. Devia ter uma casa muito tranquila, né? Vai para a rua, para suportar quem estava lá, nós. Seu Roberto. Exatamente. Bastante forte essa frase. Vamos lá, Elisa. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos para desbravar as estradas do Salvador. João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Resumindo, Saulo, para te preparar, vai. Você era doutor das leis, da Torá. Tá? Aqui não veio destruir a Torá, mas veio dar uma nova visão, uma nova interpretação do que você sabe. Isso que Estevão teve sem precisar de ninguém ensinar, né? A grande diferença. Quando Estevão viu, opa, é isso aqui mesmo que eu estou esperando. Cadê o homem? Cadê o Salvador? É isso mesmo. Tá? A visão totalmente, a interpretação toda diferente. É a mesma Torá. Então, Jesus fala, não vim destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir, com uma interpretação correta. As bodas de Caná, porque deste o vinho melhor no final da festa, enquanto nas outras festas estão o vinho pior no final da festa. Porque o final da festa, a água que se tornou vinho, que era o vinho melhor, é o Evangelho. Né? Então é isso aí. Todo mundo se preparou. Todo mundo. Então, Saulo também precisava disso. Ele não é burro. Não é burro. Vamos lá. A preparação veio com os profetas, veio com, né? Moisés, os profetas, e de pouco valor nós demos, ou nenhum valor nós demos à preparação.
como não demos também um valor ao que o Cristo veio nos trazer. E hoje lamentamos tudo isso. Ainda vamos lamentar muito mais. Se nós fôssemos uma equipe, né, uma humanidade menos rebelde, né, os 10 mandamentos bastavam. Bastavam, claro que bastavam. Tudo começou com a orientação de Moisés, e nós não demos a mínima importância nos 10 mandamentos. Bastava isso, estava todo mundo bem. Aliás, é como fala, nós temos um mandamento muito sério que hoje nós estamos vendo acontecer aí, tá? As grandes transformações do planeta estão dentro desse mandamento, o mandamento número 5, não matarás. Exatamente. Nós estamos vendo aí, né, esse calorão aí, esses problemas aí do meio ambiente. Está lá a Rússia, né, bombardeando o tempo todo, Israel brigando com não sei quem. Quer dizer, isso também está ajudando a aquecer o planeta. Além de nós, as indústrias, desmatamento, sujando tudo. Então, não matarás também está implícito isso aí. Só que até hoje, veja bem, nós temos um pessoal guerreiro. A gente vai sair na rua para conversar, né? Um é a favor da Rússia, outro a favor da Ucrânia, outro um a favor de... Pô, tem que ser a favor da paz. Até pela própria, né, conservação do nosso planeta. Tá aí, não matarás. É um mandamentozinho. Nada. Teve um guru que falou isso uma vez, eu achei interessante. Até hoje eu não esqueci. Ele, vocês cristãos têm o código mais bonito que existe, mas não precisava, bastava os 10 mandamentos. Um guru hindu que falou isso. E falou, vou falar só de um mandamento. Ele falou do não matarás. Quer dizer, arrasou com quem compreendeu o que ele falou, arrasou com a gente. Aquele papel que a gente joga na rua, aquele lixo fora da lixeira, vai por diante. Vai por diante. É tanta coisa, né? Por isso eu não estou falando da parte moral, não. Estou falando da parte física. Hoje eu estou muito feliz. Não sei como é que você está feliz, se tua vida está isso e aquilo, né? E assim vai. Para a parte moral do negócio. O não matará. E continuamos. Vamos lá, gente? Vamos. As ponderações carinhosas de Ananias caíam-lhe na alma opressa como bálsamo vitalizante. Quando hajas sofrido mais, continuava o benfeitor e amigo sincero, terás apurada a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Olha, ser humanos. Presta bem atenção que a Ananias está falando. Ser humanos. É ser humano do físico, não. Ser humano aqui, do coração e da razão e do coração. É se tornar humano. Tá? Se tornar humano. É se colocar humano. Mas quando a gente vê uma pessoa, né, assim, muito boa, fazendo bem, então o que a gente fala? Esse cara é bem humano. Nós mesmos falamos isso inconscientemente. Nós reconhecemos isso inconscientemente. Ser humano. Dá-lhe, Ananias, vai. Pega o Saulo aí com vontade. Vamos lá. Alguém quer falar? Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice, os trabalhos se lhe internecem o coração. Pelo que has confessado, é possível, não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário em toda parte. Não viste São Pedro e Jerusalém rodeado de infelizes? Naturalmente, encontrarás um lar maior na terra, onde serás chamado a exercer a fraternidade, o amor, o perdão. É preciso morrer para o mundo, para que o Cristo viva em nós. Ele fala depois, o próprio Saulo, né? O Paulo, aí já é Paulo. Só não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Ele morreu isso por mundo. Realmente Ele morreu realmente por mundo. mundo, né?
Exatamente. Deixa eu abrir a janela aqui. Abafou muito, eu fechei a janela por causa do meu amigo ali, mas ele resolveu ficar calado agora. Não adianta. Então, Ele acha morreu quando eu pro tô com a mundo, né? janela aberta, quando eu tô com a janela fechada também. Eu acho que eu devia fechar a janela e disse, não vai ter graça latir agora, não tem tempo, deixa ele abrir a janela de novo. Aí eu abri, vamos ver. O cachorro é inteligente. Tá doido para ser humano também. Provavelmente. Então, esse negócio de preciso morrer para o mundo não é deixar o mundo, deixar de viver no mundo, não, mas as coisas espirituais sempre em primeiro lugar. Nós não conseguimos colocar isso. Conseguimos, mas vamos conseguir uma hora. Nós estamos ainda a caminho, né? Na caminhada. Muito importante aqui, né? Quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matinal infância e antes da noite da velhice. Esse período da matinal infância e a noite da velhice é um período de muita reflexão, né? Isso é um período realmente da nossa vida de muita reflexão. Eu acho também, seu Roberto, que ele quis dizer que aí também parece que a vida passa muito rápido, né? Porque a gente tem que se preparar, tem que preparar muito rápido, né? Tem que preparar esse período da infância para poder ter uma velhice. A infância do amanhecer e a noite da velhice, quer dizer, passa muito rápido também, né? Exatamente. Porque depois da matinal infância, antes da noite da velhice, é o quê? A nossa parte, nossa tempo de adultos maduros, É o né? dia Não somos adulto. mais crianças. É o dia o Não momento... somos mais crianças, mas ainda não somos bem idosos, né? Quer dizer, Idosos, é o momento né? que nós temos que produzir. É o momento da reflexão do expurgo. É o momento da reflexão do expurgo. A limpeza interior. É nesse momento, porque passou pela infância e está entrando na velhice. A consciência tem que ser outra, completamente diferente. Depois da matinal infância e antes da... Quer dizer, está no meio do caminho isso, né? É antes da noite porque é da velhice. Manhã, tarde e noite. Tem manhã, tarde e noite. Exatamente. Muito interessante essa frase. Então, que nós, os adultos, né, nós temos que amadurecer para ter essa aqui que ele fala aqui, como é que da noite da velhice, nós temos que amadurecer. Tá? Então, onde ele está chamando a atenção do sol, né? Nesse período aí é que nós temos, né? Porque quando chegar na noite da velhice, a gente já vai estar... realmente, a gente vê que os nossos feitos, né? O próprio Chico Xavier, a mediunidade dele durou até um determinado momento. O trabalho dele também, apesar que ele demorou a desencarnar, mas ele ficou vários anos sem produzir mais. Quando produzia uma coisinha ou outra. Né? O Divaldo, que eu não sei como é que o Divaldo ainda está, né? O Baianinho é danado, né? O Baianinho é danado. Ele já está bem, né? 90 e tal também, né? Não sei se é 95 ou 96. Tá aí, firme e forte. Então, nesse período é que nós temos, de acordo com o Gamaliel, esse período aí para trabalhar mesmo, para produzir, para o bem. É expurgar nossas, né, imperfeições, nossas paixões, nossos defeitos, etc. O menino aqui, o analista, está nos mostrando que ele não é um espírito também qualquer. Ou seja, não é à toa que ele é da equipe de Jesus, teve contato com Jesus quando Jesus pediu para ele visitar o Saulo lá na estalagem. Ele está vendo que não é um espírito qualquer também, o analista. Tá? Não é à toa que ele é sapateiro, cuida das bases, né? Ou seja, das bases cristãs. Exatamente. Alguém mais quer falar? Ele realmente está dando uma lição para todos nós, né? Para Paulo, que está servindo para todos nós. Pelo menos a gente criar uma consciência disso que ele está orientando a Paulo para colocar dentro de nós. Vamos lá? Aquelas observações tão sadias e tão mansas penetraram o espírito do ex-rabino como um bálsamo de consolação de horizontes mais vastos. Suas palavras carinhosas fizeram-no recordar alguém que o amava muito.
De cérebro cansado pelos embates do dia, Saulo esforçava-se por fixar melhor as ideias. Agora se lembrava perfeitamente. Esse alguém era Gamaliel. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Sabia-o? Quando o Gamaliel se despediu dele, ele falou: eu não tenho mais condições. Olha só, o Gamaliel já estava, tá, como fala lá na frente, na noite da velhice. Ele não era mais garoto. Ele fala isso: eu não tenho mais condições de entrar em confusão, debate, né? Ele era um homem público. E ele entendeu prontamente, tá? Principalmente quando foi na Casa do Caminho, a doutrina cristã, entendeu prontamente. E aí, o que fez ele? Como eu não tenho mais condições de lutar, o Gamaliel falou um pouquinho antes aqui, vou para algum lugar, me fartar, né? Pegou uma cópia do evangelho que Simão Pedro tinha dado para ele e foi para lá, no deserto. Ficar lá, aprendendo, estudando até os seus últimos dias. Né? Vamos lá? Sabia-o em Palmira, na companhia de um irmão. Como não se recordar ainda do antigo mestre, que lhe fora quase um pai? Certamente Gamaliel recebê-lo-ia de braços abertos, regozijar-se-ia com as suas conquistas recentes, dar-lhe-ia conselhos generosos quanto aos rumos a seguir. Engolfado em recordações cariciosas, agradeceu a Ananias com um olhar significativo, acrescentando sensibilizado: tens razão. Buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém precipitadamente, sem forças, talvez para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. E veja bem, né? A gente acha que estuda. Veja bem, a própria doutrina espírita, se não estudar, não vai entender, não dá a essência. Me pensar, ouvir, meditar, é bom ouvir as palestras, né? Principalmente com a palestra de pessoas que realmente têm muito a nos dar. A gente vê o Divaldo, Raul Teixeira, um Haroldo Dias, e tem outros aí, não é só eles não. Estou dando aí uns exemplos. A gente vê o conteúdo, vê quanta informação, e aquilo que para a gente meditar, né? E tendo a compreensão do que nós estamos fazendo, do próprio Evangelho. Não é assim, não é que seja tão difícil, mas também não é tão fácil. Nós precisamos primeiro serenar nossos pensamentos. Nosso dia a dia está difícil, né? A gente serenar os pensamentos. Nosso dia a dia, nessa espécie que está aí, nessa loucura que estamos passando, né? Mas nós temos que dar um jeito de procurar esse deserto, esses lugares, né? Como ele fala aqui, regiões ermas, né? Dentro da nossa casa mesmo, né? Dentro no lugar que for viajar, sei lá, e procurar meditar mesmo. É bom. Dar caminhada é bom. Por isso que às vezes o pessoal aqui em casa briga: você não quer caminhar comigo, quer caminhar sozinho, porque eu gosto de pensar quando eu estou caminhando. Não gosto de conversar. Veja bem, eu não sou exemplo para ninguém, não. Estou falando um modo da gente entrar, tá, em contato conosco mesmo, caminhando. Estou dando volta pensando nisso, pensando naquilo, pensando no mundo material, pensando na palestra, pensando no estudo, se preparando. Tá? O Saulo entendeu o recado. Entendeu profundamente o recado. Não adianta, não tenho condições no momento. Senhor Ananias, está certo. Vou para o deserto, eu sei que lá eu terei condições de aprender.
O próprio Haroldo Dutra, quando ele esteve lá em Serra dos Aimorés, o Roberto já ver essa parada, Serra dos Aimorés. Ele estava começando. O Honório era um cara, o Honório Nosso, que é o grande mestre de vários deles, inclusive do Haroldo, era um cara, dizem, depois que ele faleceu, que aquele cara do livro de fofoca, Chico, Diálogos e Recordações, do Arnaldo Carlinhos, Rocha. que também já... não, então, mas o Carlinhos que escreve, Carlos Alberto, esse é o sobrenome. O Carlinhos também, não sei se ainda está indo muito lá em Serra, mas de vez em quando é lá. Quando o Honório desencarnou, ele nos informou que o Honório era a encarnação daquele Flamínio Severus, amigo do Emmanuel, do Públio, no livro Há 2000 anos, que é ele próprio. Isso que a gente vê, a turma que ele ensinou, ninguém, na minha humilde opinião, aqui no Brasil, entendia tanto de Antigo Testamento, Evangelho, igual ele. O Haroldo é simplesmente o pirata o papagaio de pirata dele, tá? E tanto que o Haroldo agora não, mas antigamente ele falava muito, o seu Honório nos disse, o seu Honório nos falou, o seu Honório ensinou, né? Então, o Haroldo falou para meu irmão o seguinte: cara, eu estava lá em Belo Horizonte, comecei a dar palestra, mas de repente veio uma coisa a me frear. Eu fui transferir que ele é juiz, né? Juiz de direito. Ele falou o nome da cidade lá para meu irmão, uma cidadezinha lá no Vale do Jequitinhonha, cidade pequena, um pouquinho maior que Serra dos Aimorés, uma cidade, digamos, tem a expressão, né? E ele falou, por que eu vou fazer uma cidade desse tamanho, meu Deus? Aí depois, quando ele chegou lá, ele lendo, estudando, né? Ele falou, rapaz, eu estou tendo muito tempo para estudar agora, para meditar. E ele fala sobre isso aqui, do livro aqui, do que o Saulo vai fazer, né? Vai para o Oásis de Dan, né? É onde ele vai, o nome do lugar, Oásis de Dan. Aí ele falou que essa passagem lá nessa cidade que ele ficou lá 2 ou 3 anos, né? Foi o Oásis de Dan dele, o Haroldo. Haroldo. Ele começou a despontar de uma vez, mas não estava tão preparado. A própria espiritualidade deu um jeito de ele ir para o Oásis de Dan. Tá? Ele contou isso para meu irmão. Aí depois ele volta, né? Continuou dando palestra, mas foi só ali por perto. Depois que ele volta com mais força e com mais capacidade. Eu não sei o tempo que ele ficou lá, eu acho que uns 2 anos, lá nessa cidadezinha lá do Vale de Jequitinhonha. Paulo já entendeu isso também. Naturalmente ele se entusiasmou. Naturalmente ele se entusiasmou pela, vamos dizer assim, a pobreza do local e que as palavras dele surtiram mais efeito. Ele conseguiu naturalmente modificar o pensamento das pessoas e aquilo o entusiasmou. Começou realmente na raiz, por baixo. É aqui que eu tenho que começar, é por aqui que eu tenho que falar, é por aqui que eles estão me aceitando. Aí ele despontou, né? Porque realmente ele sentiu que ali é que a palavra dele estava se fixando naquela humildade, naquela cidadezinha pequena. Eu acredito que esse tenha sido o pensamento do Haroldo. O Haroldo tem um pensamento, uma cabeça muito boa mesmo, que realmente ele aproveitou muito isso, aproveitou muitas orientações de seu Honório e aproveitou muito bem aproveitado. A nossa irmã Lourdes Dias entrou aí, ó. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, prima. Boa noite, família. Não tinha visto, o Roberto precisou avisar, eu não tinha visto que tinha entrado, desculpa, tá? Você nunca me viu, sou pequenininha mesmo. Ai. Tudo bem, né, Lourdinha? Bom, tem outra coisa que o Honório falou. Agora está tudo... Agora está tudo bem, sim, Fernando. Obrigada. Beleza. Teve aquele problema que tinha com aquela Yasmin Madeira, transição, não sei o quê, não sei se você lembra desse programa, que tinha, não me lembro qual é o canal,
Era o 6, Era no canal 6, TV, não Transição sei. Transição, não planetária, sei o não é? quê, né? Transição planetária. Não. Não, não foi transição planetária, não. Era um Era programa. transição alguma coisa. Era um programa aos domingos, né? Era um programa bem espírita, ela entrevistava, e ela entrevistou. Veja bem, quando a FEB, o pessoal começou a trabalhar com o seu Honório, foi engraçado isso. Ele foi nesse programa e ela pergunta sobre o Haroldo. Ele fala, sim, o Haroldo, sim, não, ele está, como é que fala? Está na programação dele, tá? A divulgação da doutrina. Ele é um dos enviados para a divulgação da doutrina. O Honório falou isso nesse programa, Transição. Acho que era só Transição o nome. Me Transição, lembro. isso aí. É isso aí. Só Transição. E, 2 meses depois, cadê o seu Honório? Né? Foi chamado à pátria espiritual. Ele fez o papel dele, cumpriu o papel dele, tipo Pestalozzi e Kardec. 2 anos depois que Kardec saiu lá da Suíça, de Verdun, né? Pestalozzi, deixou de Pestalozzi, né? Teve o cara lá do Froebel, do Jardim de Infância, teve o Kardec e outros mais, né? Que já cumpriu a missão dele, foi embora. Parecido, né, cara? Os casos se repetem, né? Os mestres dos seus pupilos. Vamos lá? Vamos. Ananias aprovou a ideia com um sorriso. Ainda ficaram conversando longo tempo, até que a noite mergulhou a alma das coisas no seu velário de sombras espessas. O velho pregador conduziu então o novo adepto para a humilde reunião que se realizava nesse sábado de grandes desilusões para o ex-rabino. Damasco não tinha propriamente uma igreja, entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações era uma casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Eu não sei porque o Emmanuel botou isso aí de uma lavadeira humilde. Eu não sei não. Já ouvi essa história na boca do Chico. Alguém se lembra dessa história? Lembra, Jorge? Tô mais ou menos meio vago assim. Que vago, não estou conseguindo lembrar, não. Mas eu já. Bom, chegou uma mulher lá em Uberaba. Chico, eu fiz uma regressão de memória. Puxa, fiquei tão feliz. Achei que eu ouvi minha filha. Aí eu descobri que foi uma das companhias da rainha Antonieta, foi uma das suas raias. O que é que você acha? Eu, Chico, né? Sutilmente. Minha filha, eu acredito que as lavadeiras estão todas no céu. Ou seja, a humildade. É, O que interessa ter sido aia, ter sido aquilo, né, gente? Não tem nada a ver, né? A humildade é que nos leva para o céu. As lavadeiras estão todas no céu. Não sei se o Chico tirou foi disso aqui, né? É isso mesmo, né, Jorge? É. Ai, ai. Então vamos lá. Profundamente admirado, o moço tarcense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às céleres pregações de Estevão em Jerusalém. Em torno da mesa rústica juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Ô, Elisa, você teve dificuldade de falar essa palavra aí, viu? Plebe. Tem que aprender, Elisa. Vamos lá. Mulheres analfabetas com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar 2 palavras certas, anciãs de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos que exibiam a marca de enfermidades dolorosas.
A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Ananias Olha só, chefiava. Aí a gente vê para quem Jesus veio primeiro, né? Aqueles que realmente queriam ouvir, né? Estavam sofrendo, queriam parar de sofrer, olha só. É mais fácil, né? Do que o rico entrar no reino do céu, né? O camelo passar por uma linha de agulha, né? O buraco de agulha, né? E o camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino do céu. E, né? O Emmanuel também fala isso. E falou ainda há pouco aqui, né? Sofrimento que nos leva para cima, né? É isso que eu ia falar. Né? Vamos lá. Ananias. Interessante que tudo isso que está sendo falado agora me reporta ainda aquela frase de quando a criatura entra no período mais perigoso da existência, depois da matidão infância e antes da noite da velhice. Ele está começando a entrar na noite da velhice, né, rapaz? Impressionante isso aí. Tudo isso que está sendo narrado agora me reporta a essa frase. Eu não consigo esquecer essa frase. Impressionante o período entre a infância e a velhice. E ele realmente já aproveitou bem mesmo. Isso, Roberto, é onde nós aprontamos mais, né? Exatamente. Na infância a gente não sabe o que está fazendo, né? E velho, a gente não vai ter mais disposição, né? Então. Eu não consigo esquecer essa frase. Eu não consigo esquecer essa frase. Velho. Ananias chefiava e presidia o ato. Sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família, rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre doentes e necessitados. Olha aí o passo, né? Desde os antigos egípcios, né? Exatamente. Muito importantíssimo. A imposição das mãos nos Agora, hoje a gente pega o Evangelho, está falando que a leitura de respingando, você ainda está nos pergaminhos esparsos. Aquele não era o que a gente tem hoje. Vou pegar o Evangelho, vou ler lá em Mateus. Não tinha nada disso. Esse Evangelho aqui que a gente sabe era o de Mateus, né? De Levi, mas não era como é hoje. Conforme está falando aqui, página esparsas. E outra, ele já era escrito no grego antigo, tá? Já era escrito no grego antigo. O Evangelho não foi escrito no hebraico e nem no aramaico siríaco, né? Já foi escrito no grego antigo. Mas talvez esses primeiros pergaminhos, talvez possam ter sido escritos no caso, no aramaico, no siríaco. Mas não tinha ponto nem vírgula, tá? Não tinha letra maiúscula, não tinha letra menor, não tinha parágrafo, não tinha nada. Era tudo escrito. Se fosse, então, no hebraico ou no aramaico, era de trás para frente, ao contrário do que a gente está lendo aqui. O cara já tinha que se desdobrar para ler, né? Para depois interpretar, né? Olha, entender a ideia. Não é muito fácil, não. Nós pegamos mastigado. Né? Versículo, capítulo tal, versículo tal. Ainda vem em cima do capítulo uma ideia do que nós vamos ler. Né? A mulher samaritana, né? Nicodemo, está em cima ainda. Não era fácil. Vamos lá. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos,
fazia-se modesta distribuição de pão e água pura, em nome do Senhor. Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho tinha o sabor divino da fraternidade universal. Você vê que naquele tempo servia água pura e pão. Nós fazíamos as nossas reuniões do período de férias com frutas, com refrigerantes. E eles, era para cada um levar um pão. Exatamente. Eles se sentiam felizes, acolhidos com a água pura e o pão, simplesmente. Coisas que a gente para pensar e realmente... Está escrito o que é cibo aí, ou Elisa? Não. O que é cibo? Eu pesquisei. Alimento. Um alimento. Vamos lá. A água clara e fresca da bilha grosseira, soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria, nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Ouvindo-lhe a rogativa, que o calor da amizade revestia de amável singular, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus, que agora queria ser. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouvir um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Entre os mais afeiçoados, só encontrar elogios vãos, prontos a se transformarem em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Toda lembra que ainda há pouco a Ananias falou que se a pessoa não tivesse passado por certas situações, aprendido, que as suas palavras, eu ainda brinquei e falei o ditado popular, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Nós falamos ainda há pouco aqui atrás, um parágrafo desses aí para trás, né? Certo. E tá aí o exemplo. O Ananias tem, né, a sua palavra tem um magnetismo forte, toca mesmo fundo naquele Cristo. Não só ele, com os vários que nós conhecemos por aí. E, infelizmente, o magnetismo também não penso que vai ser usado somente para o bem, não. Tá? Essa força magnética, né, também é usado muito para o mal. Infelizmente, isso acontece. Né? Mas são pessoas que já passaram por determinadas situações e colocam realmente isso em suas palavras. Se torna forte, porque a palavra vai acompanhada dessa energia. Ela não vai sozinha. E alcança aqueles que estão dentro daquela faixa de sintonia, aquela faixa vibracional. Quando os nossos irmãozinhos vêm nos procurar, nós infelizmente colocamos o nome de obsessores, eles também vêm nos pesquisam para que eles possam colocar o seu magnetismo para chegar até nós. E o modo mais fácil é ver do que a gente gosta. Aí vai. Bom, alguém quer falar algo? Então vamos embora, Lívia. Em toda parte, admiração superficial,
filha do jogo dos interesses inferiores. Ali, a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhe facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. E, por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. Terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Na Igreja do Caminho em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial reverência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Mas os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente, arrebataram-lhe a alma, conquistando-a para uma afeição imorredora, com aquele gesto de confiança e carinho, tratando-o como irmão. Transformação. Não conheceu ele a fundo, né? Então foi até mais fácil eles também. Muito mais. Mais fácil. Encontraram ali um homem totalmente modificado. Vamos lá, Vitor. Um a um, apertaram-lhe a mão com votos de feliz viagem. Alguns velhos mais humildes beijaram-lhe as mãos. Tais provas de afeto davam-lhe novas forças. Se os amigos do judaísmo... Ainda bem que ele está indo embora, né? Senão daqui a pouco vão caçar a gente também atrás dele. Brincadeira. Não é nada disso, não. Se os amigos do judaísmo lhe desprezavam a palavra, assintosos e hostis, começava agora a encontrar no seu caminho os filhos do Calvário. Trabalharia por eles, consagraria ao seu consolo as energias da mocidade. Pela primeira vez na vida, revelou interesse pelo sorriso das criancinhas, como se desejasse retribuir as demonstrações de carinho recebidas. Tomou nos braços o menino doente. Diante da pobre mãe sorridente e agradecida, fez-lhe festa, acariciou-lhe os cabelos desajeitadamente. Entre os acúlios agressivos de sua alma apaixonada, começavam a desabrochar as flores de ternura e gratidão. Isso me faz lembrar determinadas pessoas, né, na hora da política. Bem falado. Eu me lembrei do André Luiz, né? Quando ele chega lá na retificação pedindo emprego, né? E faço qualquer coisa, que o cara olha para ele e fala, é ele mesmo, o famoso, aí pontinho, né? Não bota o nome real dele, né? Tá no livro nosso lá, né? A mesma coisa, a transformação que o André Luiz sofreu ali foi muito grande, né? Bom, gente, falta 1 minuto e pouco, 2 minutos, 1 minuto e pouco, e esse parágrafo que vem agora é grande. Quer parar agora? Não vou parar, senão a gente vai querer ler tudo até o final. Podemos deixar para... Semana que vem para acabar o capítulo, falta um pouquinho só, né? Semana que vem não, na começar o segundo capítulo. Na outra semana. Vai ser que dia agora, Paulo? Hoje é 19, né? Vai ser só em 19, fevereiro, 26, só fevereiro, dia 2 de fevereiro. Ué, não, ainda tem uma outra, não tem? Não, hoje são 19, 26, Eu já estou me preparando ali. Tá certo, Natal, que a outra sexta-feira vai ser 2, tá certo. Eu já estou me preparando para o próximo Natal, para o próximo novo, falta pouco. Falta pouco, o janeiro já vai acabar daqui a pouco. Já vamos para fevereiro. Não, e você acredita